Atividades dinâmicas para você trabalhar valor posicional. Quando uma criança está aprendendo a matemática, ela precisa desenvolver a compreensão do sistema de numeração. Isso inclui entender que os números eles são compostos por dígitos e que cada posição na escrita do número representa uma quantidade diferente. Quando uma criança ela não compreende a diferença das posições ali dos dígitos, ela pode ter dificuldade de entender o valor absoluto ali dos números. Eu vou te dar um exemplo. Ela pode achar que o número 48 é maior do que o 53, por exemplo, simplesmente porque o 8 é maior do que o 3. Mas se ela compreende que o 5, que está na casa das dezenas, representa 50 unidades e que o 8, que está na casa das unidades, ele representa apenas 8 unidades, ela vai entender que o número 53 é maior, na verdade, do que o número 48. Mas falando assim, pode ficar muito confuso, ainda mais para as crianças. Então, por isso que é importante ter materiais que auxiliem as crianças nessa compreensão. Além do clássico material dourado, você também pode utilizar como uma ferramenta esses arquivos aqui que eu criei. São 2 arquivos. O valor posicional da unidade, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. E outro com unidade, décimo, centésimo e milésimo. Como que você pode usar e por que todas as turmas de ensino fundamental devem fazer uso de materiais que auxiliem o aluno na compreensão do valor posicional? Quando o aluno ele compreende o conceito do valor posicional, ele tem mais facilidade de precisão para realizar operações matemáticas, ler os números, escrever também, resolver problemas e desenvolver dessa forma o raciocínio lógico. Algumas sugestões de como você pode trabalhar com esse quadro de valor posicional, eu vou te deixar aqui, mas antes, eu sou a Prof. Jaque, se você está gostando desse vídeo, já se inscreve aqui no canal. Tem vídeo toda semana com arquivos também para ajudar você a otimizar o seu tempo com atividades atrativas e principalmente eficazes para o seu aluno. Então, como é que você pode usar? Você vai fazer introdução ao quadro, mostrar para os alunos como que movimenta, que cada uma dessas colunas aqui, ela tem um nome diferente, que elas representam um valor diferente, e depois identificar os dígitos. Você pode pedir para os alunos pegar um número específico e atribuir a eles um valor de acordo com a posição que ocupa no quadro de valor posicional. Então, por exemplo, você vai pedir para eles fazer o 50 no quadro de valor posicional. E aí eles vão tentar colocar de acordo com o que está ali já especificado, né, escrito. Então, ele vai ter que colocar o 5 aqui na dezena e o 0 aqui na unidade. Enquanto isso, ele pode deixar zerado os outros, né? E instruir os alunos a construírem números utilizando esse quadro de valor posicional. E o número que você vai digitar para o aluno, ele vai variar de acordo com a turma. Inclusive, você não vai usar o quadro com os números decimais com os alunos lá do primeiro ano, por exemplo. E você também pode, outra forma de utilizar, é fazer a comparação dos números. Então, usar o quadro do valor posicional para comparar 2 números e identificar qual que é maior, qual que é menor. Então, por exemplo, você pode escrever no quadro número 1438 e o 2048. E cada aluno, eles podem estar em dupla, cada aluno ele vai fazer um desses números no seu quadro. E depois eles vão comparar o número dele com o número do colega. Eu também fiz alguns exemplos de atividades no caderno para você utilizar esse quadro. Vou te mostrar. Você vai adequar essas atividades aqui que eu vou colocar como exemplo de acordo com a sua turma. Então, aqui eu fiz uma mistura de vários níveis, mas você vai conseguir compreender. Então, no primeiro exercício, decompõe os números conforme o exemplo. Então, aqui está 189. Aqui o seu aluno ele pode pegar, fazer o número 189 aqui no quadro de valor posicional e depois ele vai identificar quantas centenas tem, quantas dezenas e quantas unidades. Vai fazer dessa forma aqui. Depois eu coloquei número 28, que seria para o primeiro ano, ali alguma coisa mais simples, e com números decimais para quarto e quinto ano. Outra opção é você fazer o exercício de componha os números. Então, você pode escrever uma centena, 8 dezenas e 4 unidades. Isso ele vai construir aqui, então ele vai colocar aqui no centena o número 1, aqui no dezena o número 8 e depois na unidade o número 4. E dessa forma ele vai visualizar que formou o número 184.
Decomponha por extenso, que seria o inverso desse aqui, onde você vai dar um número. Ele pode formar esse número no quadro de posições, de valor posicional, e depois escrever esses números aqui. E, por fim, outra opção é você fazer a atividade de indique o valor posicional do número destacado. Então, 1,38, no caso dos maiores, né, da turminha de quarto e quinto ano, ou 247, ou 28, números menores para os pequenos. Aí você vai marcar o número que ele tem que identificar qual é a posição dele. Então, aqui 247, a gente vai formar o 247 aqui dentro do quadro e depois a criança vai identificar. O 7, ele é o quê? O 7 é unidade, então aqui ele vai escrever unidade. Para montar esse arquivo, é só você recortar as tiras que ela vem no PDF e aí aqui o segredo é você cortar somente aqui na parte de cima e na parte de baixo, mas ele vem pontilhado, então ele fica bem claro para você. E depois você vai colocar aqui por trás essas tiras, e esse é o maior segredo. É super tranquilo, depois é só movimentar. Esse arquivo aqui, prof, assim como diversos outros que eu faço prontos para você utilizar, para você economizar o seu tempo e ainda trazer atividades dinâmicas e que são eficazes para os seus alunos, já estão disponíveis lá no site das profs. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, desse e das outras atividades. E espero que essas dicas e exercícios possam te auxiliar na prática em sala de aula. Aproveita para você se inscrever no canal, deixar o seu like se esse vídeo fez sentido para você e, muito importante, você compartilhar no grupo de profs da sua escola ou profs da faculdade. Um beijo e até o próximo vídeo.